Oi, gente, o SV tá on, tá no ar. E o novo podcast da Super Varejo, ele começa hoje a sua trajetória e a gente vai se tornar o maior e melhor podcast do cenário varejista do Brasil. E nesse primeiro programa tão especial, eu recebo hoje o Carlos Correia, tá aqui com a gente, o diretor-geral da APAS. Oi, Carlos. Oi, Dani. Tá sendo um prazer para mim poder participar aqui do podcast Super Varejo e eu espero poder colaborar com todo aquele carinho que eu vi que vocês estavam tratando na implementação desse novo projeto da Super Varejo. Então, Carlos, eu não sei se você sabe, mas para quem está assistindo a gente, a Super Varejo está no novo momento da sua vida. Ela agora é um hub de conteúdo, tá? E além da nossa revista que a gente tem impressa, nós temos também o nosso portal, nós temos as redes sociais, nós temos o nosso canal no WhatsApp e agora o nosso podcast e videocast. Então ele vai trazer para vocês conteúdos mensais com entrevistas exclusivas. E o Carlos está aqui hoje iniciando essa trajetória com a gente, esse novo momento, né, Carlos? Poxa vida. É um novo momento, mas é uma continuidade do que a Super Varejo sempre foi. Trazer os conteúdos do setor varejista, supermercadista, e disseminar isso em toda a cadeia. Então, eu estou muito feliz dessa nova etapa e vamos ter sucesso nela, lógico. Carlos, vamos falar da Super Varejo, como ela nasceu aí nesse contexto. Mas antes, eu quero saber de você. Como é que você caiu no setor de supermercados, ou a palavra? Como é que você realmente se tornou um executivo desse setor? Como é que você começou no varejo? Na verdade, eu venho da área financeira, né? Eu trabalhava em banco. Meu primeiro trabalho, na época que poderia começar a trabalhar aos 14 anos, né? Hoje é um crime, mas naquela época você trabalhava porque você tinha que aprender um ofício, né? E trabalhei em banco, trabalhei praticamente 7, 8 anos em banco e terminei na área financeira, de aplicações financeiras. Então, eu sou uma pessoa oriunda do mercado financeiro. E aí, em determinado instante, quando estava me formando na FAAP, em administração de empresas, com ênfase em finanças, percebi que todo mundo na escola falava sobre produção. E eu, em banco, não conseguia enxergar o que era uma fábrica. Aí saí, fui trabalhar em fábricas, trabalhei em fábricas importantes, aprendi a questão de precificação de produtos na indústria. Nossa. E aí, em 2003, foi quando, em 93, foi quando eu fui trabalhar em supermercado, numa rede chamada Tullia, que não existe mais, muito forte na Zona Norte. Ela competia ali com o Cândia, como os reis da Zona Norte, e eu recebi a oportunidade de aprender a fazer preços de supermercados, numa época em que o preço era feito de uma maneira aleatória, né? Acompanhando a concorrência. Então eu fui para lá para fazer essa estruturação. Ainda eram as maquininhas, mas logo em seguida já entrou uma parte onde foram automatizados e o Plano Real foi uma parte importante nessa consolidação da mudança da precificação nos supermercados. Por que você ficou no setor? O que te motivou? O que você falou, não, é aqui que eu me encontro, é aqui que eu vou seguir na minha trajetória de vida, por que é legal? O que isso me completa? Por que Dani, é bacana? Na verdade, assim, eu me formei em administração e eu fui entender a minha profissão 10 anos depois de formado. Nossa. Né? Por quê? Eu entendia que a administração era a organização. E com o passar do tempo, eu comecei a entender que você ser um administrador é você ser um generalista que te permite falar de estratégia. Então eu vi tão nobre a profissão de administrador. E quando como já havia passado por banco, e aí passei por indústria, e aí fui para o comércio, eu visualizei que eu estava tendo a abrangência que necessitava para eu entender de negócios. Então foi dentro desse objetivo que me fez entender a proposta de supermercados, que era na época, que era muito diferente, desde a localização, as condições físicas do escritório,
Nossa, imagino. Era algo assim muito diferente do que era a indústria. E aí eu entendi que, olha, eu tenho aqui uma oportunidade de conhecer um pouco mais. Aliado a isso, naquela época, né, faz um tempinho isso, você tinha o Estadão e a Folha de São Paulo como os hubs para você procurar emprego. Entendi. Saía lá um caderno de empregos, verdade, né? Então, lembro. eu Classificados. tava classificados. Uhum. E aí, quando chegava neste período agora, de novembro, dezembro, caía drasticamente as solicitações, porque as empresas falavam, nós vamos entrar em férias coletivas ou não vamos fazer nenhuma contratação. Então, quando surgiu a oportunidade de eu ir para o supermercado, foi algo assim, né? Foi um período e apareceu a oportunidade e eu falei, olha, eu vou ver como é que é. E acabei ficando 3 anos lá e tem um significado muito grande para a minha vida o trabalho que eu fiz lá no Tulha, inclusive com a pessoa que era a proprietária, que é o Firmino Alves Rodrigues, que possibilitou eu ir para a APAS. Imagino que você viu a evolução do supermercado propriamente dito, né, Carlos? O que você falou. Imagina assim, a composição da loja mesmo, o tipo de caixa, a falta de tecnologia. O que você lembra de situações no piso de loja? O varejo, é muita gente. Supermercado recebe gente de todo lugar, né? De toda maneira. Você lembra de situações Eu falo operacionais assim, ou de consumidores? O supermercado, ele é o lugar mais democrático que tem, né? Você não escolhe quem entra, né? Sim. Muitas vezes você vai num estabelecimento, numa indústria, tal, tem uma portaria, você tem que se apresentar para entrar. No supermercado, não. Nada, né? tá aberto. Extremamente democrático, entra quem quer, na hora que quer. Então, eu vi no supermercado isto. E uma segunda coisa, supermercado, ele é, dentro do mesmo lugar, 5, 6 empresas. É uma açougue, é uma padaria, uma mercearia, uma perfumaria. Mas era assim, Carlos, já? Já era assim, mas quando a gente fala, os setores existiam. As seções que a gente chama. As seções existiam, né? Porém, não existia a variedade de produto que tem hoje. E além disso, mesmo a pouca variedade que tinha, às vezes faltava. Nossa. Né? Hoje nós falamos que nós somos os primeiros do mundo em diversas culturas, né? Olha, nós somos os maiores produtores de soja, nós somos os maiores produtores de carne. Incrível. Nós importávamos carne congelada até da Rússia. Isso. Então, nós vivíamos um momento em que nós tínhamos lojas grandes e com pouca variedade e com falta de produtos. Para um momento que a gente vive hoje, que é de capilaridade de lojas, né? Você produto, sobra a loja, você tem quantidade de produto e você tem variedade de produto. Né? O que nos falta é uma maior renda do brasileiro para ele poder usufruir na totalidade, com justiça social, de tudo isso que o supermercado oferta. Eu acredito, Carlos, que o supermercado ele faz parte da história da economia brasileira, porque ele acompanhou, né? Se tem um setor que acompanhou a evolução dos presidentes, né? Enfim, dos ministros da economia, da inflação, é o supermercado. Você lembra assim, de situações que você fala, puxa vida, é inacreditável isso acontecer, a questão do preço? O cara ia comprar um dia, no dia você voltava lá, era outro preço. Você tem algumas lembranças de situações que você fala, nossa, isso não é possível hoje, isso não vai mais acontecer? Tinha uma questão que era, primeiro essa questão da falta, né? Nós estamos num período de dezembro e que nós estamos a 2, 3 dias do Natal e nesta época, se você quisesse fazer um peru, você não conseguiria, porque não tinha produção de peru que chegasse até... Lá atrás, né? Lá você fala aos 30 anos. Não tinha, né? Daquilo para o que a gente tem hoje, há uma evolução muito grande. E talvez não, com certeza a maior evolução foi o nível de exigência do consumidor. É impensável nós termos uma loja no interior de São Paulo sem ar-condicionado. Nossa, é verdade. O mais difícil no passado era você encontrar uma loja com ar-condicionado. Então, assim, as tecnologias melhoraram muito, os custos reduziram, mas o consumidor hoje, ele chega na loja, ele quer ver o piso arrumado,
aqueles memes dos carrinhos que ficam mancos, não pode existir. Gente. É ponto de honra do supermercado, Dá uma péssima estruturas. E nós não estamos falando das lojas aqui do entorno da Marginal Pinheiros, da Marginal Tietê e da Bandeirantes. Nós estamos falando em todos os lugares, e principalmente no interior de São Paulo, onde encontramos lojas lindas, maravilhosas, muito adequadas. Então, o que você diz da economia e da política, sim, tem tudo a ver com as mudanças do comportamento dos consumidores, de nós, e a adequação dos supermercados. Eu acho que o supermercado faz isso com maestria. Ele faz, né? E ele faz rápido. Tem gente que acha que não, mas pela minha experiência no setor, assim, que também já é de um tempo, não vou contar quanto tempo, pessoal, para não entregar, né? Mas assim, eu acho que você tem lojas incríveis, assim, você tem lojas que são verdadeiras praças é quase um shopping, entendeu? É serviço de comida, é tudo, assim. E hoje em dia você acha que essa questão muito se fala de experiência do cliente, do consumidor, experiência de consumo. Não basta você ofertar o produto hoje no supermercado, você tem que oferecer para ele uma experiência, ainda mais porque você tem internet, o online que está ali disputando, e o que vai levar esse consumidor à loja, entendeu? Como é que você vê isso? Você acha que essa é um desafio ainda aqui para o supermercado no Brasil, oferecer essa experiência? Você vai muito para fora do Brasil, para diversos eventos, né? Enfim, como é que você vê a evolução aqui dos supermercados? Eu acho que essa palavra, experiência do cliente, ela é extremamente genérica, né? Alguns dizem o seguinte: como é que eu vou dar experiência se eu não faço o básico? Então, a experiência parte de um básico e aonde você cria o efeito uau no consumidor. Cada um vai buscar fazer da sua maneira, mas sempre o básico funcionando perfeitamente. E o uso de dados é uma coisa que veio para ficar. Há muita dificuldade no setor ainda de achar esse caminho. Logicamente que eu não estou falando das grandes empresas, que elas estão totalmente estruturadas. Mas as empresas médias e pequenas, elas estão em busca disso. E você ter um ponto fixo aonde você tem que chegar, é mais fácil de você dizer como você tem que fazer. O problema é que hoje as gerações, elas estão encurtadas. Então, por exemplo, a geração do meu bisavô para o meu avô, durava 30 anos, Nossa, né? Do meu pai para mim, 20 anos, e hoje, quando você pega um rapaz de 20 anos com um rapaz de 15, eles são muito diferentes. Eles vão ter uma forma de consumo diferente. Então, a adequação que você tem que fazer tem rápida, uma dinâmica, né? Muito rápida. Tecnologia também. E aí, a tecnologia, e mais do que a tecnologia, a inteligência artificial para te ajudar nos insights que você deve tomar, nas decisões que você deve tomar. E complementar a isso o básico bem feito e os processos ESG, porque você tem que fazer algo que seja muito bom do ponto de vista de performance, mas você tem que se mostrar que está engajado nas necessidades da sociedade enquanto supermercado. Então, você tem que estar com o discurso correto e as ações corretas. Entendi. E essa consequência de, olha, isto tudo é que gera uma mudança e gera uma experiência do cliente melhor. Carlos, vamos falar um pouquinho agora da APAS, óbvio. Gente, a APAS é a Associação Paulista de Supermercados, para quem não conhece, né? Vai que você caiu no canal aí e não conhece a APAS. O Carlos é o diretor, ele já está lá, né, Carlos? Quanto tempo, Carlos, na frente da APAS? Quer contar? 27 anos. 27 Olha... anos. Como eu falei, o Firmino era presidente da APAS, me levou para a APAS. Em seguida, ele saiu e eu estou indo para o meu 8º presidente. A APAS é responsável por eu formar minha família, né? Então, eu tenho um respeito gigantesco. É lógico que eu fiz a minha parte, a minha participação no desenvolvimento das coisas, junto com toda a diretoria dos supermercados que estão hoje e dos que já estiveram anteriormente, e que estiveram ajudando a APAS anteriormente até a minha entrada. A APAS tem 52 anos, né? E eu vejo assim que na APAS, a APAS me possibilitou fazer uma pós-graduação, me possibilitou de fazer um mestrado,
me possibilitou conhecer mais de 20 países. Então, eu sou muito esforçado, mas eu tenho que reconhecer que a APAS tem sido uma mãe para mim e me ajudado demais. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória e das pessoas que eu tenho formado ao longo do tempo. Muitas delas não estão mais na APAS e muitas vezes se socorrem a mim para pedir conselhos. Imagina. Ou para agradecer uma determinada etapa de algo que eu falei para ela, que às vezes eu nem até lembro mais, mas para ela fez uma mudança importante na forma de pensar. Então, eu sou muito satisfeito por isso. Eu acredito que esse tempo que você você viu a transformação, tanto da própria APAS, porque pelo que ela era, pelo que ela é agora. Sim. De que maneira você viu essa transformação e como a APAS apoia o setor? E ela apoia os supermercados do estado de São Paulo. Só para deixar claro, pessoal, que ela engloba ali as redes varejistas do estado de São Paulo. Como é que você percebe o papel da APAS antes, quando ela começou, quando você entrou? Ela já existia, mas você entrou. E hoje, mudou esse papel? Mudou totalmente por essa dinâmica de mudança da sociedade, né, que tivemos de lá para cá. Então, a APAS teve que acompanhar o que o supermercado necessitava e longe da APAS querer explicar para o supermercado como é que se gere um supermercado. Isso ele é magnata, ele sabe mais do que qualquer um. Mas nós somos um ponto de apoio, de trazer e dar evidência a determinados momentos das importâncias que o consumidor está tendo, do que o poder público está buscando na intermediação disso. A gente diz assim, quando você olha, e não só na APAS, em qualquer associação, a missão é defender os interesses da classe. Nós entendemos que deve ser algo mais amplo, porque nós fazemos parte de uma cadeia. Então, nós temos que buscar nos entender e entender o outro lado de maneira colaborativa para que a gente possa chegar nesses resultados. O resultado de cada um de um lado da mesa, já fizemos tudo que nós podíamos. Então, a indústria, todos os stakeholders, o próprio governo, a própria imprensa, nós temos que trabalhar em conjunto, não é unidos, mas em conjunto para que a gente chegue nas conclusões que são necessárias para dar o maior nível de informação para o consumidor. E aí ele vai ter capacidade de fazer a melhor escolha. E todas essas escolhas têm o DNA de cada dono do seu supermercado, a sua forma de fazer, a sua cultura. A APAS é só complementar a isso. Eu imagino assim, eu fico imaginando. Geralmente os supermercados muitos são empresas familiares. Inclusive, gente, nos dias de hoje, muitas famílias, negócio de família, que passa de pai para filho, né? Quando vocês chegaram, essas empresas, elas eram empresas familiares e não tinham uma organização, assim, vocês organizaram, basicamente, não é isso? Sim. Vocês profissionalizaram esse setor ainda mais? Eu imagino que seja esse o papel, né? As iniciativas, Dani, vêm dos próprios empresários, né? Os próprios diretores da APAS, os diretores regionais, e são todos supermercadistas. São supermercadistas. E 97, 98% da nossa base é de médio e pequenos. E que o dono está à frente do negócio, a família está à frente, a família trabalha no negócio. E a maioria deles, o supermercado leva o nome da família. Sim. Certo? Então, muito isso comum. Faz com que nós, ao longo do tempo, escutemos o que o empresário diz e a APAS se adeque, até porque eles que demandam, né, o que é necessário. Nós da APAS, nós colaboradores da APAS, somos os executores, participamos das discussões, mas se chega a um consenso da necessidade do supermercado. E isso anualmente nós fazemos quando estamos fazendo os nossos planos para o ano seguinte. Senta-se todo mundo e se rediscute. Neste momento, o que é que mais que se busca? E aí o que você disse, a sucessão, trabalhar a parte de governança das empresas, hoje parece ser uma das coisas mais importantes, porque as famílias querem perpetuar suas empresas, querem perenizar suas empresas,
e elas precisam de mão de obra qualificada. Sim. Então, o processo de profissionalização, seja ele através de pessoas da própria família ou trazendo pessoas terceiras, do mercado, né? É uma construção para que esse supermercado possa ser perene e não haver sacrifício de ninguém, né? Esse Não sacrifício basta. ser dividido em mais pessoas do que aquele proprietário de antigamente, que Sim. era um centralizador. Mesmo que ele queira hoje, há tantas coisas e tantas oportunidades que ele não consegue centralizar. E pro herdeiro, não basta só ser filho, né, cara? Ser neto, sei lá. Ele tem que ter uma bagagem para Sim. entender, porque às vezes a empresa... Qual que é o faturamento das empresas? Que dá para saber? As empresas que são associadas hoje à APAS? Não. Quanto representam aí do... Não, o negócio de São Paulo, Estado de São Paulo, em né? dados da Abras, né, que é a Associação Brasileira de sim. Supermercados, que teve um trabalho importante agora na reforma tributária, Sim. levando em conta o desejo dos consumidores. Então, a Abras, que é a nossa mãe, que é a nossa associação nacional, ela tem um ranking, e nesse ranking mostra que São Paulo detém 30% do negócio Brasil, 1/3 praticamente do negócio Brasil. É lógico, as maiores redes do Brasil, as multinacionais, estão em São Paulo. E você tem também importantes operações em São Paulo. E, principalmente, as indústrias, o board das indústrias, ou a Sim. maior operação fabril, Também. fica também no estado de São Paulo, Também. porque o Sudeste é o maior mercado consumidor. Então, isso faz com que a gente tenha que ter um olhar do tamanho que São Paulo tem, da importância que São Paulo tem, mas que São Paulo é parte de um Brasil que é 70%, né? Então, nós, logicamente, que tentamos fazer o que fazemos em São Paulo, tentamos disponibilizar e replicar, como a APA Show, replicar nos outros estados, para que os outros estados também tenham essa possibilidade de ter mais ofertas de produtos, porque isso é que fortalece as negociações do setor supermercadista. Olha, a Pachou, vamos falar dela, pessoal. Para quem não conhece, é a maior feira de supermercados do mundo hoje. A Pachou. Em que momento surgiu a Pachou? Como é que ela se transformou nesse monstro? Ela ocupa os 5 pavilhões do Expo Center Norte. Eu acho que no Brasil, pessoal, talvez mais uma feira, né, Carlos? Ocupe, que não é do setor de supermercados, tá? Ela é a maior feira, hoje, uma das maiores do mundo, tá? Como é que a APA Show se transformou nesse gigante que ela é hoje? História para seminário. Não dá para falar aqui, senão se eu exemplificar, eu vou falar de um e não vou falar de outro. Mas a feira da APAS, ela era a 3ª ou 4ª do Brasil quando eu entrei na APAS. 3ª ou 4ª do Brasil. Ela já tinha, então, já existia. Já existia, mas outros estados tinham feiras, inclusive, regionais, ela melhores. É regional. E a Associação Brasileira de Supermercados tinha um grande hub feira. no Rio de Janeiro, que era a maior feira que tinha. O que aconteceu é que você lembra do discurso que você tem que dar importância para o local? Né? Então, poxa, você pensa global, mas age local. Sim. Os fornecedores começaram a fazer as suas valorizações dos supermercados locais. Por que isso? Entre 90 e 2000, várias redes estratégicas do estado de São Paulo foram vendidas para as multinacionais. Né? O Carrefour, Sim, o eu Walmart lembro. e o Grupo Pão de Açúcar compraram redes como Barateiro, Sim. como Sé. Me lembro. Né? Então, Sé, várias redes que eram importantes foram compradas, e no Brasil inteiro também houveram muitas redes que foram compradas. Isso fez com que o ranking da Abras ficasse com um buraco. Nossa. Por quê? Porque todas aquelas empresas que Foram eram a compradas. 11ª, a 12ª e tal, e aí sobraram as empresas menores. Nossa. Olha como Que o loucura. mercado é inteligente. Pois é. Os consumidores, vendo isso, começaram a valorizar os fornecedores regionais, os supermercadistas regionais. As redes, né? As redes regionais. E estas redes, que são as redes médias de hoje,
como Com 30 lojas. Savenhago, como Confiança, 30 como lojas. Taust, como o Covabra, como várias outras redes aí, a própria Coop, se tornaram, ocuparam este espaço, porque o consumidor queria alternativas, ele não queria comprar tudo no mesmo supermercado. Já naquele tempo, né? Já naquele tempo. ó. Né? O que demonstra que nós temos uma clara dificuldade de dizer que o Brasil vai ter um processo de consolidação. Por quê? Porque, primeiro, a extensão territorial faz com que a gente tenha que ter lojas em todos os lugares. E de vários formatos. De vários formatos. Tá? E, além disso, essa questão do consumidor, que ele sente que quando aquele supermercado está próximo dele, ele tem um nível de confiança maior. Se é o nome da família, ele tende, olha, essa família aqui é conhecida na cidade, ele começou aqui, eu vou valorizá-lo. Então, isso faz com que o setor continue a estar evoluindo. E isso se reflete nas feiras, porque novos fornecedores acessam a feira para poderem acessar o mercado, esses novos supermercados que entram, e o supermercado, para fazer frente à competição que tem, abre para novos fornecedores. Esse é o aspecto que fez com que as feiras crescessem. No passado, a Feira da APAS, ela tinha sua importância, ela começou pela história com 3 ou 4 fornecedores. Nossa. Hoje nós temos 850. Nossa, Carlos, que salto, hein? Então, né? Cresceu só um pouquinho só. E, olha, você imagina... e vendida, né? A feira desse ano já está vendida, basicamente. Está totalmente vendida. Mas nós não falamos da grandiosidade da feira agora. Quando eu falo que, ao longo do tempo, várias decisões tomadas pela diretoria da APAS fizeram com que as pessoas que estavam à frente da feira da APAS fizeram com que a gente fosse fazendo um processo de adequação. Então, teve um momento que nós tínhamos inscrições individuais. O dia que a gente passou de inscrição por empresa, possibilitou uma quantidade maior de supermercadistas virem à feira. E isso fez com que tivesse um público maior e um maior interesse. Num segundo momento, um dirigente da APAS falou: a feira da APAS deve ser uma feira focada em negócio. Sim. Cada vez mais ela deve se preocupar na geração de negócios. Isso foi um mantra que fez o desenvolvimento da APAS. Então, ao longo dos períodos, houveram ajustes capitaneados pela direção da APAS, pelos empresários, pelos compradores da indústria, que fizeram com que a APAS Show fosse hoje. E, claro, sempre melhorando o básico da feira, que aí é um papel muito mais nosso aqui, dos executores aqui da APAS, né, nós colaboradores, de trazer as melhores experiências do setor de feiras, né, que nada tem a ver com supermercados, né, o pessoal de feiras, mas que existe também uma tecnologia em evolução. O setor de eventos não era um setor profissionalizado, ele caminha cada vez mais para um nível de profissionalização muito grande. Tudo isso auxiliou para que a APAS fosse a referência em alimentação da América Latina. Alimentos e bebidas, né? Alimentos e bebidas, e que ela fosse a maior feira de supermercados do mundo, porque nos outros países você não tem feira pura de supermercados, você tem feira de alimentação. Elas são misturadas. Né? Alimentação nós temos como referência da América Latina, e de supermercados, nós sim somos a maior do mundo. Quando você fala, você tem outros setores, né? Food service, elas são todas juntas, né? Isso, é tudo, é uma outra logística, aí, né? A gente tem alguns exemplos mundiais aí, né? Exatamente. E lembrando, gente, que a APAS começou com alimentos e bebidas, né, Carlos? Hoje tem tudo, né? Tecnologia, o que a gente encontra hoje? Por isso que a gente diz que a feira da APAS é alimentos e bebidas, mas que a APAS Show além de alimentos. Porque a gente quer dizer que hoje o produto ele é importante para o supermercado, mas o serviço também é muito importante. A tecnologia, os equipamentos que permitem que você faça uma racionalização da oferta de produto, uma organização melhor através dos equipamentos refrigerados, das portas verticais, das portas horizontais, faz com que você possa ter
mais produtos organizados. Porque imagina, se a gente jogasse tudo dentro de uma geladeira, Nossa, o consumidor não acharia e não haveria a venda que há. Então, existe um processo em curso de organização que tem muita inteligência e muita tecnologia. A Feira da APA se propõe a trazer tudo isso. Hoje, nós temos várias empresas de energia solar que estão dentro da Feira da APAS. Nossa, como nós temos várias empresas de serviços tributários que estão dentro da APAS. Então, por isso que chamamos a APA Show além de alimentos. ela engloba fornecedores de todo negócio, né? Todo negócio, do administrativo, ao atendimento, ao produto final. E também essa coisa, Dani, da mudança de comportamento do consumidor. Então, o que acontece? Hoje, você vai num cardiologista, ele fala que você tem que caminhar, ele fala que você tem que se alimentar melhor, você vai na nutricionista, ela fala a mesma coisa. Isso falado repetidas vezes em todos os lugares faz com que as pessoas se motivem a mudar o seu hábito de consumo. E o supermercado tem que se adequar a isso. Então, por exemplo, hoje, vitaminas, que já é uma realidade no exterior, principalmente nos Estados Unidos, e proteicos, passa a fazer parte do rol de produtos. Então, empresas que são responsáveis por isso, que são produtoras disso, querem acessar a APAS. Porque isso era na farmácia também. Exatamente. Você encontrava esses produtos na farmácia. E você sabe que quando você leva para o supermercado, o consumidor leva vantagem, né? Porque nós, obviamente, trabalhamos volume. E se nós trabalhamos volume num lugar que tem outros produtos, nos permite ter uma margem menor, e com essa margem menor a gente possibilita uma gama maior de consumidores acessarem aquele produto. De novo, o supermercado sendo extremamente democrático. Com certeza, Carlos. Vamos fechar então o nosso papo sobre a APAS. O que esperar da APA Show 2024? Me fala no geral, parece que tem gente nova, tem uma agência nova fazendo evento esse ano. O que o público pode esperar? Primeiro, assim, né? A APAS, ela desenvolveu um processo ao longo do tempo de evolução contínua. E nós agora entendemos que para nós termos uma maior evolução, nós precisávamos mexer no time que estava ganhando. Nossa, incrível, é uma mas decisão difícil, é uma decisão Carlos. difícil, mas nós entendemos que nós precisávamos E um disso. risco. E aí, nós trouxemos uma agência que é referência mundial, a W Macan, para olhar o propósito e a proposta da APAS de valor para o setor, para a cadeia de abastecimento, para os expositores e para os visitantes. Então, a gente quer ter um olhar maior. Esse vai ser o primeiro ano que a Macan está vindo, vai trouxe já novidades no nosso tema do congresso, mas nós acreditamos que nós vamos acelerar esse processo para os próximos anos. E também, do ponto de vista de execução da feira, nós também trouxemos uma empresa que é referência de grandes eventos que são feitos no Brasil e de grandes congressos. A referência mesmo que é a MCI. E eles vão nos ajudar, junto com o escritório de processos da APAS, em a gente nós olharmos de maneira diferente os gargalos que nós tínhamos. Desta maneira, nós acreditamos assim que a gente vai conseguir manter aquelas notas altíssimas que a APA Show tem, e aí com isso entregar um evento de referência. Mas assim, não dá um medinho assim? Dani, é uma estratégia arriscada? Mudar no time que está ganhando? É verdade, mas se nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, provavelmente quem compete conosco vai ficar mais próximo de nós. Então, nós temos a responsabilidade de fazer essa mudança. E nós temos complementar a uma grande empresa de comunicação e uma grande empresa de execução de feira, nós temos o time da APAS, que é um time sênior, que é um time preocupado e é um time que
pensar APAS toda hora. Eu tenho que ficar barrando o WhatsApp de gente que está de férias. É um absurdo. Porque não é nem para opinar, não quero nem opinar. Né? Porque eu acho que é o momento das pessoas descansarem, porque a gente tem um início de ano muito importante e com uma grande responsabilidade. Então, o time da APAS ajuda demais em tudo isso. A APAS quer alçar voos internacionais, né? APAS Show. Sim, cada vez mais, porque a gente entende que o nosso projeto com a Apex, que é para exportar, está crescendo muito. A Apex está vindo muito forte para a APAS Show, para possibilitar que a indústria nacional possa fazer exportações. E nós também estamos trazendo novas ofertas de produtos para que o brasileiro possa acessar produtos que, de repente, ele não tem aqui no Brasil ainda, mas que ele precisa começar a degustar para que a própria indústria nacional diga, olha, é melhor eu ir para esta linha aqui porque ele vai fazer a escolha dele. Então, sim, há este lado da gente ter esse olhar internacional. E quem nos ajuda muito nisso são essas viagens internacionais que, além do time da APAS ir lá para ver feiras e ver visitas em lojas, há também uma quantidade de supermercadistas associados e o conselho e a diretoria da APAS que estão sempre atentos e sempre mandando insights para nós. Vocês olharam isso? Vocês viram aquilo? E muita conversa com o fornecedor, esse sistema de informação chega na APAS e a gente tem que ser humilde para, às vezes, fazer os ajustes que são necessários. Então, a gente tem um medo pautado na responsabilidade e não um medo pautado no pânico. Nós vamos mudar, sim, vamos avançar. O mundo é muito pequeno, né, Carlos? Eu acho que hoje, com rede social, gente, hoje a informação chega muito rápido e muda muito rápido também, né? Sim. E vamos falar de um outro assunto, para quem não sabe, a Supervarejo. A APAS é muito importante na história da Supervarejo. Né? Na verdade, a Supervarejo nasceu há 23 anos como a revista impressa, como uma revista de associação dentro da APAS. Então, eu queria que o Carlos contasse um pouquinho, olha, da própria... Porque, assim, a gente evoluiu, né, Carlos? A própria Supervarejo evoluiu. Como é que você vê, como é que você lembra... Quando não era Supervarejo, viu, pessoal? Ela tinha outro nome. O outro nome que ela tinha era a revista APAS. Tá. Era a revista APAS. Que era uma revista que era um house organ. Ela tinha uma preocupação com os assuntos do setor, mas ela também tinha um objetivo de passar a comunicação institucional da associação. Sim. E o que nós percebemos é que nós tínhamos que trazer algo maior. Então, nós buscamos outros canais para colocar a questão institucional, já que ela demandava um olhar mais próximo do que nós pensávamos. Os nossos anseios com relação ao mercado. E, pela mão do João Galassi, que hoje é presidente da Abras, ele era um vice-presidente na APAS e ele cuidava da revista. Então, ele trouxe ali alguns insights para que nós pensássemos que a APAS poderia ter uma revista de mercado, que não ouvisse, principalmente, não ficasse constrangido de ouvir uma coisa de mercado e estar buscando o melhor para o setor supermercadista, né, para os donos de supermercados. E aí a Supervarejo se propôs a isso, a ouvir os dois lados e ter um nível de independência maior, porque isso tinha tudo a ver com o avanço comercial que nós queríamos ter na Supervarejo. E ao longo do tempo a Supervarejo se tornou uma referência em revista no setor, mas assim, todo aquele conteúdo que já existia na revista APAS era muito aderente às melhorias do setor. Mas as épocas eram outras, né, Dani? Lá quando você está falando em 2000, a gente está falando na época que nós tivemos o problema de eficiência energética. Nossa. Que foi gravíssimo, que possibilitou pelo trabalho da Supervarejo e pelo trabalho da APAS, que a indústria desenvolvesse e ofertasse produtos com maior eficiência energética. E é um dos gargalos até hoje, né? O consumo, a conta de luz do supermercado, né? A conta de luz, né? Porque
E hoje a preocupação dos gases refrigerantes, se eles estão dentro de um processo que se preocupa com o meio ambiente. Então, o nível de preocupação, como eu estou dizendo, ele saiu só do produto. Sim. E ele ficou muito mais amplo, né? Por isso que tem que bater palmas para o supermercadista, porque ele conseguir gerenciar 5, 6 empresas dentro da mesma, com todos os aspectos que tem, demonstra a força que o empresário do setor supermercadista tem. E quando você vê as Supervarejo hoje, a sua opinião aí como um homem desse setor, estamos no caminho certo? Bom, primeiro, Dani, eu tenho muito orgulho da Supervarejo. Né? Eu acho que a Supervarejo, ela vem trilhando um espaço de desenvolvimento. Talvez, na minha ansiedade, tivesse que ser mais rápido, né? Claro, mas os esforços que são feitos são muito grandes. E basta a gente olhar no mercado e ver quantos players ainda têm a força que nós temos de estar fazendo uma revista impressa. Sim. Com a tiragem de? Nós temos hoje 18 mil exemplares. 18 mil exemplares, eu acho que é a maior tiragem que tem, a maior abrangência. E a única auditada pelo IVC, viu, pessoal? Exatamente. Tá? Né? Nenhuma então, revista do trade tem eu IVC vejo como nós isso. temos. E tem um ponto importante, quando a gente está falando da revista Supervarejo, mas quando a gente fala da Super Hiper também, que é a nossa concorrente, mas Sim. Da Associação Brasileira de Supermercados. Sim. Os recursos que entram através da indústria para fazer o trabalho, para possibilitar a continuidade e a sustentabilidade destes negócios, retornam para a gestão dos supermercados. Uhum. Então, eu falo destas duas que eu tenho pleno conhecimento de como as coisas são. E muitas outros veículos que tinham uma preocupação financeira de simplesmente... Existir, né? Tá ali, né? Simplesmente receber o dinheiro da indústria para uma comunicação sem uma estratégia, sucumbiram. Morreram. Então, a gente vê claramente a nossa preocupação de estar trazendo conteúdo e o dinheiro que é gerado daquilo, havendo excedentes, eles são reinvestidos na melhoria do setor. É um círculo vicioso importante e esse é um grande recado para a indústria. Que o caminho está através das associações. Carlos, para a gente finalizar o nosso papo aqui, que a gente pode continuar, né? Vamos ficando aqui até... Vamos indo aí. O que esperar aí do diretor-geral da APAS, em termos profissionais, assim, a expectativa para 2024 agora, e da própria associação? O que o setor pode esperar, né, de vocês? Quais são os planos? Como será o ano? O Pedro Lopes, que é o nosso presidente e um dos diretores dos supermercados Lopes, entrou em setembro de 2022. Nossa, pandemia ainda, né, Carlos? No finalzinho da pandemia, né? O Ronaldo participou, o Ronaldo que é do Covabra, foi nosso presidente também, e participou efetivamente na época da pandemia. Nós sofremos muito, o que significa que tivemos muitos aprendizados. Muita gente acha que não, viu, Carlos? Acha que o setor do supermercado só ganhou. Sim. Foi verdade isso? Vocês só ganharam? Tanto os empresários quanto os colaboradores foram para a linha de frente. Sim. Como o pessoal de hospital, como o pessoal de segurança. Não fechou, né? No momento que não haviam protocolos. Então, a APAS... junto com os supermercadistas, com os operadores de supermercados, levaram para o governo quais eram as necessidades, o que podia se fazer para melhorar a segurança dentro do supermercado. E foi o que possibilitou nós ficarmos abertos. Então, e fazendo ali, né? É verdade, ficamos abertos, não ficamos felizes em sermos os únicos, por quê? Porque as pessoas precisam ter renda para comprar no supermercado. Sim. Se você fechar tudo e deixar o supermercado aberto, quem é que vai comprar lá? Então, por um período foi necessário se fazer isso, e nós entendemos que todo o aprendizado que houve, tanto para o setor supermercadista quanto para a APAS, fez com que a gente desenvolvesse, a partir de setembro de 2022, um novo plano estratégico
focado em recuperação das coisas que haviam sido desligadas durante a pandemia. Inclusive a APA Show, que só voltou a acontecer. Nossa, ela ficou 2 anos sem acontecer. 2 anos sem acontecer, né? Em 2021, voltamos em 22 e percebemos que havia muito potencial. Esse planejamento nos permitiu acelerar os processos de melhoria dos produtos que nós tínhamos e nós tratamos também novos projetos. Então, um dos projetos mais relevantes que a APAS tem, que vai começar a maturar e trazer resultados agora em 2024, é o de nós fazermos um levantamento, um censo de quantos supermercados existem no estado de São Paulo. Hoje a APAS tem 5.000 lojas associadas, em 7 quinais, né? 7 códigos de atividade. Você fala 5.000 bandeiras, né? 5.000 CNPJ. 5.000 lojas, CNPJs, mas não 1.500 empresas que representam 5.000 lojas, né? Entendi. 1.500 empresas que simbolizam 5.000 lojas. Distribuídos em todas as cidades do estado. Mas agora a gente está conseguindo, através de tecnologia, saber exatamente quantos supermercados tem no estado de São Paulo. E aí nós vamos fazer um plano que vai culminar com uma mudança do nosso modelo associativo. Hoje temos um modelo associativo que ele leva em conta o número de checkouts cada loja para você fazer uma cobrança. O que nós vamos fazer vai ser um modelo que é focado em remuneração para a APA somente pelo serviço prestado. De forma que o supermercado que usa menos a APAS, ele vai pagar menos. O supermercado que usa mais, que entende valor, e o meu objetivo é fazer com que ele entenda o máximo de valor, para que ele entenda que o valor investido na APAS através de contribuição seja um valor que esteja fazendo diferente para a empresa dele. Então, eu acho que esse é o grande trabalho que essa diretoria está trazendo. É que assim como o setor mudou, a associação, elas mudaram. O papel das associações, que eu quero dizer. Então, existe essa mentalidade, essa observação, nossa, a gente não pode mais fazer esse tipo de trabalho. Como a associação vai mudar muito, então, vocês perceberam isso? Sim, nós percebemos que há uma necessidade, porque o supermercado médio, pequeno e grande, ele tem necessidades diferenciadas. Mas o supermercado pequeno, médio e grande, sendo de São Paulo, do interior, ou sendo das áreas periféricas, também tem necessidades apropriadas. Então, quando você faz uma PG, você vai ver que o nível de prestação de serviço que nós temos que ter muito mais, tem que ser muito mais adequada a um grupo menor, né? A necessidade exatamente. Daquele... Então, nós temos que evoluir para isso. E um projeto que nós temos 7 projetos na APAS. Esse é um muito importante. Mas a gente nós temos um projeto que daí vem da mão do presidente Pedro Lopes e com o apoio do conselho, de que nós tenhamos algo de ensino profissionalizante que faça a diferença na sociedade. Então, nós não estamos falando mais em algo que seja para o setor. Entendi. A gente está falando em algo que os empresários de supermercados entendem a responsabilidade dele enquanto ESG e a gente propõe que a gente tenha um ensino profissionalizante, que a APAS participe de uma forma efetiva, que ela seja proprietária disso, para melhorar a formação do supermercadista, né, dos funcionários dos supermercados, mas também para gerar novas pessoas que queiram trabalhar em supermercado. Em cada comunidade, em cada... O que a gente quer fazer é um investimento muito forte em padeiro, em açougueiro, que são as profissões que recebem um valor maior no supermercado e que tem essa demanda para se diferenciar de outro supermercado, o atendimento. Então, a busca vai ser essa e nós vamos trazer isso para a sociedade como uma resposta do setor, mostrando a nossa preocupação
de que somos parte de algo maior, Entendi. que é o setor de É supermercados. um olhar assim mais abrangente, né, Carlos, da própria Exatamente. sociedade, porque hoje as empresas, hoje você tem que, são várias questões, assim, não é só o lucro, ou ela tem que ser sustentável, você tem a questão da diversidade. Como é que você vê a diversidade hoje? Uma pergunta polêmica aí, De né? novo, o lugar mais democrático é o Dentro do supermercado. aham. Então, eu tenho uma experiência que eu fui num supermercado e havia uma pessoa trans No caixa, no funcionário. caixa, no caixa. E ela me atendeu e eu fiquei pensando, eu falei, se eu der muita atenção para ela, o que que ela pode achar? Que eu estou querendo esmiuçar. Se eu não der atenção, é porque Tô eu não estou ignorando. gostando, estou ignorando. Puxa, Como e eu fiquei assim, meio sem saber como proceder, né? até abordá-la, né? Até como falar com ela, tal. Era frente de caixa? Era frente de, era aham. frente de, não, era operadora Operador. mesmo, né? Aham. E aí eu perguntei para um jovem, né, conversando com um pai, e tava o filho junto, né? Falei, olha, aconteceu isso comigo, puxa vida, isso foi há uns 3 anos atrás. Eu não sabia como me portar, para me portar de forma equilibrada ali e tal, né? E o menino virou para mim e falou assim, você não sabia se você devia chamar de ele ou de ela? Aham. Por que que você não perguntou o nome para a pessoa? Porque daí ela ia falar e você chamava do jeito que ela falasse. Pois é. Aí eu falei, poxa, na hora eu não pensei nisso, aprendi mais uma. Pra você Então ver. hoje a gente aprende demais com os jovens, né? Sim. E eles... É uma realidade, né, Carlos? Hoje a diversidade tá aí, gente, não adianta. E eu acho que as empresas, é aquilo que você falou, o supermercado ele é muito democrático, Sim, mas eu não sim. sei se ele é tão democrático ainda quando se trata realmente da gestão de pessoas, de quem você tem no seu time ali. Porque é um paradigma. Você tem o empresário, ele tem que entender. E se tem um setor que eu acho que tem que representar essa diversidade é o supermercado. Não tenha dúvida. Em todas as áreas dele, do tenha atendimento dúvida. ao escritório. Até porque Entendeu? quando você está dizendo lá no supermercado que você está contratando, muitas vezes os funcionários que vêm trabalhar, as pessoas que vêm trabalhar no supermercado, elas vêm pela mão de um outro funcionário Sim, indicação. que mora no bairro junto, tal, na comunidade. Então, você não diz, olha, eu quero uma pessoa assim, assim. Você fala, Sim. eu preciso de uma operadora de caixa. E aí vem as pessoas. Então, você está com a porta aberta, inclusive para isso. Porque Sim. se você não respeitar isso da comunidade, como é que você quer fazer a sua venda dentro daquela comunidade? Como você quer ser, como supermercado, engajado naquele lugar que você está, se você não tem esse Sim. olhar? Então, eu acho que quando você quer encontrar as mudanças da sociedade, vá no supermercado que você vai vê-la. Eu imagino que é o primeiro lugar, assim, que a gente, como assim, você vai ver, você vai se ver ali. Sim. Entendeu? E Então, você não precisa apoiar, gostar ou não Não. gostar, você só tem que respeitar. sim, Eu acho que isso, e muitos consumidores, eles respeitam isso, e o supermercado dar oportunidade para todos significa esse olhar, esse olhar ESG para a diversidade e para a inclusão social. estamos acabando, viu, gente? Mas outra pergunta antes da gente finalizar. Se trabalha muito? O varejo, o supermercado, eu acho que é um dos setores que mais se trabalha, final de semana, feriado. E hoje você tem gerações cada vez mais... Tudo mudou. Eu imagino quanto é difícil você formar uma equipe. Você ter pessoas, ainda mais jovens. Como é que o supermercado tem lidado com essa questão? Porque não adianta, você compra online, todo mundo compra online, né? Sim. Só que você tem que ter a loja física e ela tem que abrir final de semana, ela tem que abrir, ó, Natal tá aí, bobear no dia 26, bobear vai trabalhar até no dia 25, dependendo do supermercado. Como é que vocês percebem existe essa dificuldade realmente de contratar mão de obra? Existe muita... Piorou, melhorou? Não, existe muita dificuldade da contratação de mão de obra, principalmente a que trabalha na execução da loja, né, diretamente Operacional com o ali, consumidor. né, no ponto de venda. E está muito claro que o consumidor quer ser melhor atendido. Então, Imagino. eu acho que projetos como o que a APAS está fazendo de melhorar a formação das pessoas
vai fazer com que a gente demonstre para o mercado essa nossa preocupação. Mas passa efetivamente por uma maior remuneração também. Sim, né? Eu acho que faz parte disso. E acho que você não tem que só ter funcionários. Você tem que ter o melhor funcionário. Você tem que ter o funcionário que está trabalhando nos horários alternativos e que ele Tá satisfeito, né? esteja bem. Sim. Até porque ninguém quer ser atendido por uma pessoa com mau humor. E a gente percebe, hein, Carlos? Você percebe de cara. Então, é o tipo de coisa assim que é um desafio. As áreas de RH trabalham muito e esta coisa, da mesma maneira que o supermercado é o ponto de entrada das pessoas para o mercado de trabalho, quando ninguém aceita ela, o supermercado é que aceita. Esta busca vai fazer com que a gente cada vez mais consiga melhorar este nível dos funcionários e eles entenderem que pode haver uma profissão, pode haver um plano de carreira no supermercado. Dessa maneira, os processos operacionais têm que ser melhorados, os gargalos têm que ser minimizados, mas vai ser a maneira que o supermercado tem, de maneira criativa, de reter as pessoas, as melhores pessoas, para que ele possa fazer aquela entrega. Eu acho que isso é que vai diferenciar, Dani. Então, a questão, está muito difícil contratar hoje. Sim. Você tem muitas legislações que devem ser cumpridas, como as de PCD. É importante você fazer este processo de inclusão, mas também você precisa, muitas vezes, do apoio do poder público, de minimizar alguns aspectos que fazem com que essa mão de obra seja mais difícil de ir trabalhar no supermercado. E eu posso falar com experiência, gente, pessoal, porque antes de eu cursar jornalismo, eu tive um segundo emprego no supermercado. Fui mesmo? Operadora de caixa. Olha isso! Jovem, ó, isso eu não assim sabia. pro setor. Algumas pessoas sabem, trabalham comigo. Mas eu era uma jovem perdida. O que eu vou fazer da minha vida? Caí no supermercado numa rede grande. Olha. E parar na frente de caixa. Só que aí eu não fiquei muito, porque eu era jovem, não sabia o que eu queria. Falei, não sei. Então, assim, quando eu falo que eu conheço o supermercado, eu trabalhei no supermercado. Mas você falou de uma característica do jovem. Ele não sabe porque ele vivenciou pouco. É comum as mudanças. Nós temos que nos adequar e buscar alternativas para que ele entenda que há um caminho para ele. Eu recebi mercadoria. Olha isso. Só tinha aquele computador antigo, não era como recebimento hoje. Às vezes eu vou atrás e vejo aquele Dani, recebimento. tem tempo para uma historinha? Não, por favor. Tem uma historinha? A gente está acabando, mas eu trabalhava naquela rede de supermercados e nós trabalhávamos assim. De segunda a quarta, nós trabalhávamos no escritório, na matriz, lá no departamento de compras. Sim. Fazendo todo o processo de abastecimento. Né? E de quinta a sábado, nós tínhamos que ir para as lojas. E o dono do supermercado dizia, vocês vão ver lá o que vocês fizeram na segunda, na terça e na quarta, acontecendo em loco na loja. Importante. Era muito importante. E eu peguei um período de Natal que eu fui para uma loja ali na Francisco Morato. Era uma loja pequena. E o papel nosso no Natal era de auxiliar o gerente operacionalmente, porque o movimento era muito forte. Imagino. E eu me lembro de eu fazendo a reposição de espumante. Você repondo eu repondo, né? Eu descia lá, pegava o negócio, ajudava a repor mesmo, né? Que era mão na massa. Supermercadista é assim, né? Sim. Então, trabalhava lá, olha, eu falei pro gerente, o que você quer que eu te ajude? Ele falou, eu quero que você reponha espumante, porque não tá dando conta, né? E eu ia repondo, e eu percebi que eu pegava lá meia dúzia de caixas, e eu repunha 3, pegavam 6. Né? Porque era um monte de mão, assim, e eu fazendo a reposição. Chegou uma hora e eu falei, bom, vocês vão pegando aqui na caixa mesmo, porque eu não vou dar conta desse negócio. Então, trabalho, foi nossa. Aí o gerente falou, você entendeu como as coisas acontecem aqui na loja? Tá ali, né? Não tem nada a ver com os planos que vocês fazem lá na matriz, né? Nada como tá ali. E eu falei para ele, mas assim, o espumante tá aqui
pelos planos que nós fazemos na matriz. Nós temos que trabalhar juntos, sim. E ele falou, então continua repondo aí, porque os consumidores continuam pegando aí. Eu falei, o importante é que não vai acabar espumante, todos os consumidores vão levar as que querem, né? Experiência do ponto de venda, né? E eu me lembro assim, quando eu vejo muito, hoje se fala de atendimento, né, gente, na frente de caixa, como era importante. Eu me lembro que era muita gente de idade, pessoas mais velhas, e demoravam. Eu era jovem, então assim, não tinha muita paciência, aí ficava conversando. Mas isso não mudou. Não, isso ainda pelo existe, contrário. Né? Nós temos uma preocupação de que a coisa ou é uma ou é outra. E quando a gente vê hoje, você falou dos jovens que acessam a compra, que estão acessando a compra. Nem querem falar com ninguém. E dos idosos, né, das pessoas mais velhas, que hoje aumentou a população brasileira. Aumentou e vai aumentar cada vez mais. E que elas querem o caixa mais rápido quando interessa para ela. Sim. E às vezes a gente vê até algumas expectativas de ter o caixa mais lento, as redes que a pessoa voltando. Quer conversar. As redes então eu acho assim que não é que agora o self-checkout não tem mais valor. Ele tem. Porque se você tirar o self-checkout, muita gente vai reclamar. Nossa. O que importa é que você vai ter que ter o caixa lento. Ou com outro nome, que caixa lento é ruim, né? O caixa, eu acho que lento esse nome sabe, tem que mudar, né, Carlos? Eu acho que vai, né? Mas o supermercado já entendeu que eu tenho que ter isso e mais isso. Tem que ter de tudo um pouco. Aí nesse caixa lento você coloca uma operadora que gosta de conversar mais. Normalmente, ou uma pessoa de idade mais avançada que tem mais paciência. Que para ela não está sendo um encargo trabalhar lá, está sendo um complemento da saúde mental dela. Para você também, o mercado de trabalho, pessoas mais velhas, por que não? Olha aí, como tem... Olha, gente, o Brasil está envelhecendo. Cada vez mais. Então, hoje pode ver, se tem menos filhos. Sim. Então, assim, a gente vai ter uma população, esse consumo, essa população mais velha, ela tem um poder aquisitivo muito bom, ela consome. Então, você tem que estar de olho. E a questão humana do brasileiro, ele gosta de conversar. Isso não vai mudar. A gente nunca vai ter só um self-checkout. Eu uso, mas de vez em quando eu uso caixa também. Sim. Entendeu? Carlos, para a gente acabar nessa conversa, a gente vai ficar aqui horas. Como é que a indústria, ou o próprio supermercado que não tem proximidade com a APAS, e ela quer se aproximar, como é que ela faz? Tanto a indústria quanto o supermercado. Eu tenho uma rede aqui com uma loja, 2, eu não quero estar... Porque eu como editora do Super Varejo, eu encontro muito... Olha, eu percebo isso. Às vezes eu estou em algum evento, o pessoal fala, como? Como me aproximar? Quer que eu passe o meu WhatsApp? Fica à vontade. Só que vai chover, eu acho que... Então, quando falar, vai chover. Não, eu acho que a APAS tem inúmeros canais, é só você entrar nas mídias sociais, ou ligar para a APAS, ou ir lá tomar um café na APAS. Pode aparecer lá, então? Pode, não precisa avisar, não. É só chegar lá, o café está sempre quente, e a gente tem o maior prazer em atender um maior número de indústrias, e o mais importante, nós não queremos vender nada para a indústria. O que a gente quer é demonstrar para eles que há oportunidades de acesso ao mercado de maneira regionalizada, de maneira que atenda à estratégia que ele permite, que ele quer. E, mais importante, a feira da APAS, ela é gigante para mim. Eu não tenho produção para atender um supermercado que venha lá do Nordeste gigantesco. Ok, a APAS tem um projeto que se chama APAS Experience, que faz atendimento às empresas locais com os supermercados locais. Então, há forma... e há bolso para que você comece a fazer algo com a APAS. E sempre lembrando que o hub de conteúdo, a Super Varejo, também pode permitir o acesso, já que tem uma grande distribuição e que tem uma grande audiência através das diversas mídias que atua. Então, se você quer vender mais para supermercados, vem falar com a gente. A gente vai ter uma coisa tailor-made, uma coisa apropriada para o seu nível, para o seu tamanho e para o seu estágio de estratégia. A APAS consegue fazer isso e você vai evoluindo. Tenho inúmeras histórias de empresas que achavam que não tinham direito
não Que eram tinham pequenas. possibilidade nem de participar de um evento regional. E hoje estão disputando a camisa dos maiores times de futebol do Brasil. Olha. Por quê? Porque entraram pelo trabalho deles e pelo canal da APAS, acessaram os supermercadistas e com isso tiveram sucesso nos negócios. Quer fazer um negócio? Vem para a APAS que a gente consegue te ajudar. Nossa, Carlos, obrigada. Foi ótimo o nosso papo. Você quer deixar mais algum recadinho para quem está vendo a gente? Não. Quer mandar um? Tem um recado muito importante, né? Que é o recado da nossa clara preocupação em melhorar a gestão dos supermercados, de ser um apoio dos supermercados. Então, muitas vezes a indústria tem um problema de distribuição. Se ela tratar através da APAS, nós temos um sistema de informação muito grande do que acontece com o seu produto na loja. E não é com visão de intermediário, é do próprio supermercadista. Então, nós podemos pegar a sua categoria e criar um processo, um seminário, uma comunicação, uma discussão com o supermercadista de que forma você melhora o seu nível de serviço. Isso você só consegue porque é uma associação. Força, né, Carlos? Certo? Então, assim, Conjunto. se você tem algo que você queira buscar e você já está consolidado no setor de supermercados, mas você tem um problema, você tem uma necessidade, um gargalo, claro, você tem toda a capacidade de fazê-lo sozinho, com os grandes investimentos das suas empresas, Sim. mas se você usar a inteligência, o sistema de informação que a APAS permite com os seus associados, você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais rápida e eficiente, colaborativa com os empresários do setor supermercadista. Então, nos procure para isso também. A força da APAS está nisso, né? Está nessa questão de você agir em associação. Você ter essa força, porque você tem acesso direto, não é isso? Sim. Aos Exatamente. proprietários, você acessa as empresas diretamente, aos donos. E tem uma outra coisa, Dani, que é assim, muitas vezes a gente chega lá no supermercado e vê uma lata de ervilha, nós não imaginamos, é como se fosse algo mecânico, né? Você vai lá e pega a lata de ervilha. O dia que a lata de ervilha não está lá, você fala, esse supermercado não é bom porque não tem a minha ervilha. Vamos nos lembrar dos momentos que tivemos vulneráveis na pandemia, mas principalmente quando tivemos a greve dos caminhoneiros. Nossa, acabou, sumiu certo? tudo. Que o setor supermercadista foi tão responsável que os produtos foram dispostos e todo mundo conseguiu fazer o seu consumo sem criar maiores problemas. Logicamente que produtos perecíveis, eles, frutas, legumes e verduras, dependiam da chegada do produto, então, logicamente, algum ou outro produto veio a faltar. Mas os próprios supermercados têm uma logística tão importante que nos depósitos deles tinham produtos que eles abasteceram as lojas. Então, o que temos de abastecimento nas grandes cidades, como São Paulo, como Campinas, como Ribeirão Preto, é um ativo construído pelo setor supermercadista e pela indústria. O consumidor deve valorizar muito isso, porque isso é muito trabalho que foi feito em prol da sociedade. É para vender? É para vender. Mas imagina se a gente não tivesse disponibilidade de produto durante a pandemia, quando o mantra é fique em casa. Como é que eu fico em casa se eu não tenho a comida e a bebida para eu ficar em casa? E aquilo que você falou, vendeu, eu tenho 10 latas de ervilha. Um cara entra lá e compra 10. Dane-se você que vai vir depois. Exatamente. Se eu não tiver responsabilidade, tá, com o meu cliente, você vai levar 10 e o outro que vir. Isso é muito importante que você está dizendo. Não, você vai, não. Agora o momento é difícil. Porque anteriormente você lembra que tinha controle de quantidades? Sim, lembro. Você lembra disso, né? Papel higiênico que eu digo. Isso, né? Que tinha controle de quantidades. Então, até isso foi vencido. Sim. Olha como a cadeia de abastecimento do setor supermercadista é rica. Eu não estou dizendo que não tem problema. Inteligente. Tem uma série de problemas, uma série de gargalos, mas diariamente os players, tanto da indústria quanto do supermercado, quanto os prestadores logísticos, estão em busca de minimizar isso.
E eu acho que a gente tem um sucesso possibilitando ao consumidor de comprar o que ele quer, na quantidade que ele quer, na forma que ele quer e aonde ele quiser. Se este supermercado não me atende, atravesso a rua e compro no outro. O desafio de ser supermercadista é muito grande. E só cresce, né, Carlos? Exatamente. Olha, obrigada, foi ótima a sua presença no nosso podcast e espero contar com você aqui em outras oportunidades. Foi ótimo, viu? Eu Até que a próxima. agradeço e vou colocar aqui para vocês também, no momento oportuno, pessoas para vocês trazerem aqui que tem histórias muito importantes do setor supermercadista, que vai auxiliar demais aí para que o nosso público em geral, crescente, tenha acesso aqui a todas as informações. E olha que tem história, hein, pessoal, esse setor, hein? Aguardem. Até a próxima.